Meus amigos, devemos reagir, não castigando nossas filhas, não as maltratando, porque elas não têm culpa, mas procurando influir pela palavra, pela conferência, pela escrita do jornal, de toda forma, para que se moralize o ambiente em que vivem as moças. Do contrário, em breve tempo, da infância não se passará mais à adolescência, a experiência do mundo, da infância, que é a inocência, passar-se-á para a maturidade, que é o livro aberto de todo conhecimento prático. Quanto eu desejo fazer bem a essas mariposas inocentes, que queimam as asas sem que se possam defender. Quantas lições desejo incutir, mas elas coitadinhas não podem aprender, porque veem o exemplo nas outras, e dizem, todas são assim. Seria necessário que houvesse um espírito enérgico que dissesse, todas são assim, mas não eu. Onde buscar esse espírito? Na época atual, dificilmente encontrareis. Sou pela mocidade, defendo-a, e acho, entendo e creio que os maiorais da situação, os escritores, os jornalistas, os professores, toda essa gente responsável pela educação moral de um povo, deviam escrever com decência, mostrarem às moças quadros que possam ver, leituras que possam ser lidas, não colocando as mães de família na dificuldade em que se veem para saber o que vão fazer de uma moça, ou trancá-la a 7 chaves, ou soltá-la, pois a cada passo elas encontram embaraços, dificuldades a vencer. Que pode fazer o espiritismo? Inocular-se no seio das famílias, profundamente, suavemente, explicar esse ponto à mocidade. Aprendei e mais tarde vereis que não somos o que supondes talvez, espíritos fanáticos, vindos do além, quais monjas a pregar jejuns, sacrifícios, isolamento. Nada disso. Não é assim. Pregamos a alegria, a festa, o conforto, a decência, a paz dos folguedos sãos. Deus vos guarde e vos proteja. Que assim seja. Irene. Em 23 de abril de 1937. Oração. Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia, volve teus olhos piedosos para o mundo. Olha para esses seres que aqui vivem sem fé, sem crença, comprometendo sua existência espiritual. Nós te suplicamos, igualmente, Senhor Deus, por todos os espíritos que prejudicam seus irmãos na terra, por eles, para que tenham luz, voltem ao bom caminho e aprendam a viver em paz, tendo amor a Deus e ao próximo. Max. Em 23 de abril de 1937. Na terra é raro o arrependimento. Meus amigos, meus irmãos, seja-vos concedida a paz de Deus. Quando em palestra convosco, há poucos dias, tive oportunidade de dizer-vos, entre outras frases, esta, que serve agora para as nossas cogitações do momento: na terra é raro o arrependimento. Quis eu dizer, assim, que o espírito encarnado, estando na terra, raras vezes se compenetra dos seus erros e realmente se humilha perante Deus, arrependido de os haver praticado. Meus amigos, a experiência fora do corpo me dá autoridade para assim falar. Na terra, o homem busca sempre atenuante para suas faltas. Isto é humano. Aquele que pratica um crime, deseja encontrar quem advogue sua causa de forma a reabilitá-lo, e até mesmo a sós com sua consciência, se bem que ela muitas vezes o julgue com severidade, ele busca atenuar os seus erros. Desde a infância, a criança se desculpa de tudo quanto faz que não está certo. Ora, foi o conselho de alguém que o fez resvalar, ora tal ou qual ato não foi praticado por querer, não sabia que praticando aquele ato errava. Desde a infância. Muito raramente encontrareis caracteres infantis, prontos para dizer, fui eu. A tendência é sempre diminuir a falta. Quando não se procura agravar a culpa alheia, é compreensível até certo ponto. Outras vezes, porém, a criatura culpada retira de si toda a culpa, para lançá-la sobre seus irmãos. Mais tarde, quando o espírito já não habita um corpo de criança, e assume inteira responsabilidade do seu eu, das suas faltas,
É comum salientar o homem suas virtudes, alegar aquilo que diz, vangloriar-se dos atos bem praticados, bem pensados, é certo, mas que por outrem deviam ser elogiados e não pelo seu próprio autor. Comumente, o homem diz que tal ou qual ação que praticou, tais ou quais palavras, que pronunciou, o fez em favor de uma causa, em defesa de uma ideia, ou advogando alguém. Mas, compreender que errou, falar assim, disse para si, e ter ainda a hombridade precisa para dizer, errei, tu tens a razão, é muito difícil. Eis porque incidentemente, na palestra anterior, eu vos disse, o arrependimento é muito raro na terra. Sim, porque aquele que se arrepende quer estar em paz com sua consciência, então, ele diz realmente, com verdade, que é um culpado, e sente a dor de haver praticado aquela falta. Perguntareis vós, quando vem o arrependimento? Meus amigos, o arrependimento vem ordinariamente, quando o indivíduo já descamba para o ocaso da vida, quando as energias vitais do seu corpo material já se vão esgotando, quando ele sabe que a morte que não o atingiu na mocidade, não faltará a sua palavra na velhice. Então, ele vê que os dias eternos se aproximam, que a sua vida vai terminar na campa, e seu espírito ascenderá após essa morte. Em parte, o homem se assombra e diz, que fiz? Qual foi meu passado? Que pratiquei? Já nessas condições, já perto do túmulo, vem o arrependimento das faltas cometidas. E, não leveis a mal as minhas expressões, mas elas exprimem a verdade, porque as energias para a prática do mal já faltam. Ele não exercitou suas forças morais na prática do bem, enquanto as físicas ele empregou na execução do mal. Assim o arrependimento vem pela incapacidade de continuar na prática do mal. É por isso que muitas vezes vê-se indivíduos que, durante a mocidade, foram desregrados, não tiveram medidas nos seus pensamentos e ações, tornaram-se verdadeiros missionários do cristianismo, porque já agora vão para o túmulo, e desejam deixar lá todo o seu pecado. O arrependimento sincero, na terra, meus amigos, é muito difícil. Seria preciso que o indivíduo tivesse hombridade bastante, para dizer, tudo quanto fiz está errado, tenho de emendar a mão, até hoje fui um mau, um desregrado, pratiquei tais e tais ações condenáveis por minha própria consciência, de agora em diante não será mais assim. Hei de ser direito, por amor do meu Criador, por amor da religião, por amor da minha própria consciência. Além túmulo é diferente. Não há opinião pública para julgar, porque, ainda mais, a opinião pública é má conselheira nesses casos, quando um indivíduo, que teve uma conduta desregrada, que não soube trilhar o caminho do bem, subitamente volta atrás e torna-se um manso, um pacífico, um dedicado à causa da caridade. As críticas recaem sobre ele, de tal forma, como se fosse um covarde, porque desistiu de ser mau, e os companheiros o apontam com um riso sarcástico que amofina, que caustica o indivíduo, e ele tem vontade, mas não pode, volta para o caminho do mal. Tu fizeste-te de santarrão, já não tens mais companheiros, agora viraste opa, é santarrão. Bom proveito te faça. Com críticos desta ordem, o indivíduo fraqueja, deixa de seguir o caminho do arrependimento para voltar atrás. Além túmulo é diferente. O espírito está num mundo todo outro, o ambiente é propício ao arrependimento, porque os bons conselhos os despertam, fazendo-os ver o perigo em que estavam mergulhados, e apontam o único meio de salvação. E o espírito sente realmente pesar de haver transgredido a lei de Deus, e seu arrependimento é verdadeiro. Se assim não fosse o que vos falei, se não fosse verdade, não teríeis oportunidade de ver dentro das próprias fileiras espíritas, indivíduos que sabem perfeitamente que o caminho que trilham é errado, mas continuam. Quando se fala em tese, são os primeiros a reconhecerem-se culpados, mas é como dizeis, para inglês ver. Disse para si, eles continuam na mesma plombe, na mesma filáusia, e lá se vão pelo mesmo caminho, errando,
procedendo mal e aparentando proceder bem, calmo e resolutamente, de acordo com a sua própria consciência, que, elástica, abraça aquilo que a razão condena. E eu vos disse aquela frase na última palestra, e repito, na terra o arrependimento é raro. Há exceções, mas poucas. No além, a alma recorda todo o seu passado, vê a fisionomia iluminada dos guias, que passaram todas as dificuldades da vida, suportaram todas as agruras, e continuam sempre no caminho reto. E eles os confortam, os animam, e os arrependidos são os que se salvam, é a palavra da Escritura. Salvam-se, porque aceitam a reabilitação pela prova. Deus vos guie. Spinola. Em 27 de abril de 1937. A quanto arrasta a cólera. Irmãos e amigos, que a paz de Jesus esteja convosco. Ouvindo este assunto, eu, designada a vos dizer alguma coisa nesta noite, lembrei-me que devia aproveitar este tema para falar qualquer coisa em vosso próprio benefício. Meus amigos, no espaço eu tive ocasião de verificar a verdade da palavra de Jesus sobre a mansidão. A mansidão é realmente muito necessária ao indivíduo. É a mansidão que distingue a criatura educada daquela que não o é. Todos esses violentos, entusiasmados do momento, suscetíveis, são criaturas que não estão moralmente educadas, para compreenderem a grandeza da mansidão. Em poucas palavras eu vos direi a quanto arrasta o impulso colérico. Escutai-me, não há muitos dias, passou para este mundo em que habita um espírito, a quem nós acolhemos como costumamos fazer com todos aqueles que vêm da terra para o espaço, a nós designados. Este espírito cedo despertou. Notamos que trazia em si alguma coisa de profundo, que o magoava constantemente. Procuramos saber a origem dessa dor, de tal apreensão, e vimos a saber que, na terra, havia ele deixado sua mãe, a quem idolatrava, uma mãe que havia sido carinhosa e boa, desde o berço até a hora em que faleceu, uma mãe como poucas mães, dizia ele, amante extremosa para seus filhos. E ele lamentava-se de que, embora sem culpa, tivesse morrido, causando-lhe tamanha dor. E nós lhe perguntamos, qual a causa da tua morte? Fomos dois irmãos do que nascemos gêmeos. Deveríamos ser unidos intimamente, uma vez que nascemos no mesmo dia, na mesma hora. Devíamos ser realmente muito íntimos um do outro. Eu procurei sê-lo do meu irmão, mas ele, bem ao contrário disso, sempre supôs que os nossos pais e os outros irmãos dessem preferência a mim. Engano manifesto. É que eu me uni a todos os demais, nunca soube brigar, nunca tive questões, enquanto que ele dava preferência sempre à turbulência, às questões, às brigas. Os outros, naturalmente, se afastavam de mim. Então, especialmente, seu irmão gêmeo, ele tinha verdadeiro rancor. A mim ele consagrava quase que ódio, e não perdia a oportunidade de me fazer sentir seu desprezo. Procurei sempre neutralizar os seus sentimentos maus, porque notava a dor profunda do coração de minha mãe, que a todos amava com a mesma sinceridade, e ele também dedicava verdadeiro carinho. Sempre assim, até que um dia veio para perto de mim e me disse, já então ambos rapazes, tens dinheiro? Respondi, algum. Recebi meus vencimentos, paguei o que devia, dei algum para nossa mãe, e aqui tenho com que te possa servir. Não recebeste o teu? Havia deixado o emprego, não queria trabalhar. Fiz-lhe ver em boas palavras a inconveniência desse proceder, ficava assim à mercê daquilo que eu lhe pudesse dar, e que era tão pouco. Aborreceu-se, e quando eu lhe ofereci a pequenina quantia de que podia dispor, injuriou-me com os epítetos mais vergonhosos. Não reagi, e fiz-lhe ver a injustiça do seu falar, aconselhando-o que trabalhasse também, tão somente para seu benefício, mas que estava a minha bolsa à sua disposição. Não recebeu a pequena quantia, que lhe dei, porque queria tudo o que eu tinha, o que aliás não era muito. Tal não podia ser, era todo o dinheiro de que dispunha.
Como poderia transportar-me da minha casa para o emprego? E a minha alimentação? Fiz-lhe ver tudo isso. Aborreceu-se, ofendeu-me, injuriou-me e terminou por travar comigo luta corporal, para arrebatar-me o pouco que tinha. Nunca fui lutador, nunca usei de meios violentos para tal ou qual fim. Era, por conseguinte, um indivíduo destreinado para essas coisas. Fácil lhe foi subjugar-me. E para se apossar do que eu tinha no bolso, seus dedos, seu pulso de ferro, ainda mais forte pelo ódio, segurou-me a garganta de tal forma, que, quando eu quis respirar, não pude. Foi assim que eu passei da vida terrena para o espaço onde hoje estou. Esse espírito tudo isso me contou. A sua mágoa maior é que, quando sua mãe ouvir o rumor precipitado de pessoas que lutam, veio a tempo ainda de vê-lo exalar o último suspiro, sob a pressão violenta das garras daquele malfeitor, seu irmão. E a pobre senhora, trazida de dor pelo golpe sofrido, baqueou. E ele disse: nada mais sei, vim despertar aqui. E só te peço, Espírito bondoso, dirigia-se ele a mim, com tanta suavidade, com tanta meiguice, Espírito amigo, que me digas onde se encontra ela, como está, se ainda vive na terra, se levantou daquele desmaio, ou se aquele foi o seu último dia de vida. Eu quero saber notícias do minha mãe, eu ignoro o que houve depois com ela. Meus amigos, contei este fato, para que saibais o gênio impulsivo até onde vai. O manso veio para nós, o criminoso ficou na terra. Quantos crimes ainda irá perpetrar? Quantos atos violentos ainda cometerá? Conto-vos estas coisas, meus amigos, para que reflitais muito, nunca vos arrependais de ser pacíficos, mansos. O manso possuirá a terra, é a palavra de Deus, enquanto o violento terá de se arrepender muito dos atos praticados sob o impulso da raiva, da cólera, da vingança. Deus vos abençoe, faça-vos meditar sobre este exemplo frisante de mansidão, e, ao mesmo tempo, do seu contraste, o indivíduo colérico, turbulento. Deus vos guarde. Maria Luísa. Em 27 de abril de 1937. Doutrina cristã. Meus amigos e meus prezados irmãos. Deus vos guie. Quanto se trabalha por espiritismo, quanto se luta pela expansão da verdade e quanto se deseja fazer bem ao próximo, sendo esse afã mal recompensado, vós o sabeis. O mundo é cheio de perseguições para toda obra que se inicia bem. Desde que não há um interesse subalterno para aliar os homens, dificilmente eles se movem para a causa do bem. A abnegação é mal compreendida neste planeta. No entanto, os verdadeiros servos do Senhor foram sempre abnegados e justos. Fazer o bem sem esperar recompensa, é coisa difícil de ser compreendida pelas criaturas, que nada fazem sem esperar pagamento, por aqueles que não entendem o gesto abnegado dos que fazem bem até a quem lhes fez mal. No entanto, a abnegação é virtude por excelência e acompanha sempre o gesto dos que sabem servir a Deus. O espírito abnegado não busca, jamais, seu interesse, quando se trata do interesse coletivo. Nisto, não quero afirmar que cada um não tenha interesse particular em agir por tudo quanto é direito, acertado. Ninguém deve deixar seu interesse próprio à revelia da sorte. É preciso zelá-lo, cuidar dele, dar mão firme à sua direção. É lícito o bem que se herdou, o dinheiro que é ganho com o suor do rosto e tudo o que não é contrário ao mandamento divino. Deixar de zelar o interesse de ordem privada, não é mostrar bom critério. Quando eu digo abnegado, significa que quer fazer bem aos outros sem olhar que desse bem possa resultar algum para si. Essa troca de favores espirituais não se pode comparar aos favores que só dizem respeito ao interesse material. Cabe-me dizer, neste instante ainda estas palavras, meus amigos, porque tive um momento de decepção, de tristezas, quando penetrei em certo lugar, distante do vosso, trabalhadores exímios da seara do Senhor, devotados ao bem como tem sido sempre,
subitamente assaltados, talvez por tentação da terra, deixam-se subornar, e hoje, sua mediunidade periclita. É um caso triste. Meus amigos, a abnegação deve ser um sentimento inato na pessoa do médium. A própria recompensa celestial, que não lhe pode faltar, porque a palavra de Deus não pode voltar atrás, deve ser incentivo para seu trabalho honesto, mas não deve ser também o único motivo. A dor do paciente, do necessitado sofredor, a lágrima daquele que sofre, deve tocar sentimento religioso, fraterno, fazendo a criatura agir por amor desse sentimento. Se não fosse assim, como poderíamos fazer bem aos nossos próprios inimigos, se eles nos odeiam, se nos fazem todo o mal que podem, não exercendo nenhum bem, e, ao contrário, envenenando aquilo que produzimos, quer como homens na terra, ou como espíritos no espaço? Como poderíamos fazer bem a esta classe de espíritos mal orientados? No entanto, se não o fazemos, nos colocamos no mesmo plano que eles. O mal retribuído com o mal, nivela as criaturas. Entre homens sem educação, uma palavra grosseira provoca outra insultuosa, uma reação física, provoca, muitas vezes, um crime. As criaturas, porém, assim se nivelam, quando a virtude não pode jamais nivelar-se com o crime. Os espíritos adiantados, aqueles cuja palavra vos trago neste instante, assim vos ensinam. Meus amigos, nunca retribuais o mal com o mal. Perdoai sempre e deixai que cada um responda pela execução da sua tarefa. Deus nunca empregou vingança, nunca mandou ninguém praticar um ato que fosse menos lícito, ou que molestasse a quem quer que fosse. Vós, como cristãos espíritas que sois, continuai a sementeira do bem, não volteis atrás. E se disserem de vós algum bem, que o digam e sejam verdadeiros, mas se disserem de vós algum mal, deixai passar esse mal, e se quereis provar o contrário, redobrai de ações virtuosas e proveitosas para se verificar que aqueles conceitos o vento levou. A todo homem, bem fazer, a todo ser vivente, bem querer. A ninguém, mal retribuído com mal. Deus vos guarde, Deus vos abençoe, vos guie sempre no caminho da felicidade, que outra não é senão a caridade abnegada que Jesus executou no mundo. Que assim seja. Bianca. Em 30 de abril de 1937. Relembrando. Meus amigos, minhas irmãs, seja convosco a paz que vem de Jesus. Vós não ignorais todo o interesse que temos por ela, nós, os espíritos desencarnados, pertencentes ao número 10 da falange que aprove a Deus conceder a vigilância desta casa. Todos nós nos dedicamos, temos todo o interesse espiritual pelo seu progresso e desejamos que o asilo espírita João Evangelista avance rapidamente em sua evolução, preparando criaturas para a vida, e podendo aumentar o rol de suas asiladas, a fim de que maior número de crianças possam se abeberar da fonte da caridade cristã. Esta minha preleção, hoje, não visa tão somente explicar-vos a caridade, mas apelar, mais uma vez, para a continuação dos bons sentimentos, desenvolvendo vossa atividade aqui dentro. Bem sabeis que uma casa como esta, precisa do esforço conjugado de todas as criaturas de boa vontade. Sabeis, também, que na resolução tomada pelo grupo das cooperadoras, foi instituído o que chamais, o dia do quilo. Eu vejo que ele se aproxima, que proximamente tereis oportunidade de demonstrar vossa caridade para com esta casa. Passou a tómbola, deu bom resultado, todos ficaram satisfeitos. É preciso pensar no outro agora, não somente a filosofia espírita interessa esta casa, os interesses práticos necessitam ser tocados de perto, para que as criaturas humanas possam realizar alguma coisa de bom em benefício do asilo. E assim, minhas amigas, lá vem novamente a recordação desse dia, o dia do quilo, primeira terça-feira, primeira sexta-feira do mês, não vos esqueçais. O asilo tem progredido, tem se mostrado alegre por causa da ideia.
Muitos resultados têm sido tirados aqui dentro, devido à ideia louvável da nossa secretária e cooperadora, a qual, juntamente com suas companheiras, realizou esse plano. Continuai, pois, continuai fervorosas, devotadas e permiti que o asilo deva à vossa caridade, ao vosso zelo, grande parte do bem-estar que aqui se goza. Dá muito prazer à alma saber que se contribui para a felicidade dos outros. Não é só do pão espiritual que se vive, é certo que ele é de graça, vem do alto em abundância, e, nesta casa dele não há falta, mas os corpos infantis, muitas vezes, depauperados pela falta de alimento, do cuidado que a pobreza não pode dar para seus filhos diletos, dá motivo a excesso de despesa aqui dentro. Assim pois, continuai, minhas amiguinhas, cada uma trazendo seu pecúlio, ou quilo, fazendo seu benefício. Deus vos abençoará, e eu na fraqueza do meu espírito, procurarei fazer por vós tudo o que estiver ao seu alcance, não porque vós desempenhastes vossa obrigação, mas como sinal de reconhecimento à satisfação do pedido que ora faço. Deus abençoe e vos guie. Jurema. Em 30 de abril de 1937. Ensinamentos cristãos. Meus amigos, caríssimos irmãos, desça sobre vós a proteção que vem de Jesus. Deus vos ampare e acompanhe os passos na trajetória difícil da vida planetária. Muito tem o espírito que lutar, quando se encontra encarnado num corpo de carne, tolhido em sua principal liberdade, sujeito às influências do meio e devendo, sobretudo, submeter-se às contingências, às eventualidades do que possa sobrevir de um instante para outro. Meus amigos, as provações se aproximam, ou melhor, chegam, e vós sabeis como se encontra o vosso globo torturado por elas, como se encontra a terra apertada no círculo de ferro que a faz tremer, padecer, soltando gemidos para o alto, apelando para as potestades do além. Sabei, meus amigos, o melhor meio de aliviar vossas dores, é meditardes nas alheias. Ninguém pode tolher o efeito de uma prece feita de coração, ninguém pode impedir o surto de uma alma caridosa que voa, ascende para seu Deus, ninguém pode ditar leis à consciência. Apelai, pois, para as forças ocultas das vossas almas, entregai-vos, confiantes, na mão de Deus e não sejais recalcitrantes contra as leis humanas. Bem ao contrário, pautai os vossos atos de acordo com a vossa consciência, respeitando sempre o direito da lei. Meus amigos, meus irmãos, um cristão passa no meio do mundo incólume a umas tantas coisas, quer dizer, a avareza, a inveja, os ciúmes, a maledicência, não devem encontrar abertas as portas do seu espírito, para nele fazerem morada. O cristão fecha hermeticamente as portas a esses sentimentos egoísticos, e as abre generosamente para os que lhes são opostos. A caridade, a humildade, a benevolência, a misericórdia, devem encontrar sempre guarida no peito de quem serve a Jesus. Amai-vos, pois, meus amigos, uns aos outros. A ninguém, torneis mal por mal, a ninguém, façais derramar lágrimas de angústia pela vossa injustiça, pelo vosso mal proceder. Procurai, quanto possível, fazer bem a todos os homens. Caridade, aliada à abnegação humilde, é o lema, o distintivo do cristão. Deus vos guarde, Deus vos projete sempre, para que não vacileis, prejudicando a vossa fé ou quiçá, retrocedendo no cumprimento das vossas promessas. Uma cristã serve o seu Deus em espírito e verdade. Repito, modelai vossos atos, vossas ações, de forma a poderdes servir a Deus respeitando as leis humanas. Deus vos guarde, Deus vos abençoe. Tiago. Em 6 de maio de 1937. A Deus não se mente. Meus prezados amigos e irmãos, Deus vos abençoe e proteja. A família espírita devia ser, aqui em toda parte, sempre unida, amiga, para ser forte e poder caminhar segura.
Um todo subdividido entre si mesmo não pode se manter tão coeso, forte, como se as suas partículas fossem realmente ligadas. Assim, espiritismo era para se desejar que fosse unido, coeso, para ser forte. Como, porém, não é possível estabelecer inteiramente esta ligação comum entre todos os que se dizem espíritas e pertencem a diferentes ordens de espiritismo, a diferentes categorias de seções, deve-se, ao menos, realizar entre os espíritas de uma casa, uma solidariedade fraterna, que faça com que o pulsar do coração de um responda ao coração do outro irmão. Assim deve ser, não é, porém, entre irmãos da mesma crença, entre criaturas que se deviam amar, porque Jesus ordena que assim seja, entre seres que professam o mesmo credo espírita e que fazem parte da mesma agremiação, existe, muitas vezes, uma desunião, uma falta de sinceridade que se deve corrigir quanto antes, para que não continue a graçar no meio da semente do trigo, a perniciosa do joio. Meus amigos, os maus pensamentos, os maus juízos prejudicam sempre a marcha do que é reto e bom. Vós sabeis que nos próprios centros sociais, em que habitualmente viveis, às vezes há tanta harmonia, tanta paz, subitamente a presença de alguém faz toldar o ambiente e, em pouco tempo, dispersam-se os membros daquela sociedade, cada um para seu lado, descontente, sem prazer. Nos centros espíritas, a maneira de julgar ou prejulgar os pensamentos alheios e suas ações, é muitíssimo prejudicial. Meus amigos, venho para dizer-vos, podem partir do alto intuições para a terra, mas, pensar que da terra parte, intuições para os diretores do além, não é pensar bem. Não vos direi mais, simplesmente a frase que repito, os espíritos dão intuições aos homens terrenos, mas estes não dão intuições para os espíritos, não direi que os dirigem, mas os protegem. Assim, palavras, suposições, pensamentos vazios de verdade, julgamentos a priori não são cabíveis em momento algum. O espiritismo marcha embora lutando com dificuldades no planeta em que viveis, caminha, buscando amparar corações, fortificar espíritos, dar mão aos fracos e firmar os que se encontram baseados na fé. Espiritismo tem um papel salvador, é regenerador, esclarecedor, instruidor, bela e nobre a sua missão. Compreende-se que outros, não espíritas, busquem embargar os passos do espiritismo, atravancando-lhe os caminhos de óbices e dificuldades, que ele terá de vencer. Tais criaturas, que assim procedem, são os cegos propositais, não querem ver, fecham os olhos, não os querendo abrir. Quem, porém, aceita de perto a doutrina, moreja no trabalho da vinha do Senhor, sabendo que a terra não dá prêmios pelo seu valor espiritual, mas o céu lhe guarda toda a sorte de bênçãos, se permanecer fiel, esse não deve atravancar de dificuldades a marcha serena do espiritismo. Todas as vezes que estas coisas acontecem, que esses maus pensamentos toldam o ambiente em que os guias penetram, para darem suas intuições, suas comunicações, isto representa uma nota triste, desafinada em uma orquestra harmônica. Vamos, pois, meus caros irmãos, fazer um esforço, todos vós, todos os presentes e, quiçá, todos os ausentes, no sentido de estabelecer uma harmonia perene, constante, no seio da sociedade espírita. Ninguém se julgue um juiz, atribuindo-se autoridade, porque Deus não a deu a ninguém. Penetrar as consciências, prejulgar as razões deste ou daquele, são coisas que escapam à percepção das criaturas humanas, são terrenos delicados em que é preciso não pôr o pé. Antes, é aconselhável, muitas vezes, que cada indivíduo lance um olhar profundo para dentro de si mesmo, no momento em que todos estão quietos, em que ninguém está presente, estando somente ele e Deus, mergulhe seu olhar dentro do seu peito, procure a razão do seu proceder, misture os pensamentos seus com os dos guias tutelares, e procure ver se esses pensamentos se coadunam, se são realmente harmônicos, homogêneos,
E, busque então, centralizar toda a sua força introspectiva para saber se realmente está nas condições de dizer: eu sou cristão, fraco sim, pecador, mas cristão. Não busco fazer aquilo que Jesus não quer que se faça. Mas, se a consciência com uma autoridade inigualável, irrefutável, disser: não estás de acordo com a lei cristã, tu emprestas teus próprios pensamentos aos teus irmãos, não tens tua reputação ilibada, que possas lançar as vistas sobre a reputação alheia, não tens tua palavra tão limpa, tão pura, que possas criticar a palavra do teu irmão, não tens teus atos acertados, corretos e justos, que possas censurar os atos dos teus irmãos, sirva-vos o aviso. A consciência tem autoridade e, se assim acontece, se sua voz for esta, que decepção, que tristeza. Meus amigos, um esforço para o bem, procurai ser unidos, fraternos e não justifiqueis as vossas faltas, atribuindo-as aos outros, emprestando a alguém os sentimentos de que a vossa alma está cheia. Deixai cada um com sua própria responsabilidade, porque consciência do homem é devassada pelo olhar divino, e a Deus não se mente. Glória seja dada a Deus, paz aos homens. Max. Em 11 de maio de 1937. Mais um exemplo para os humanos. Meus amigos e prezados irmãos, a paz de Deus vos acompanhe sempre. Quando ouço falar sobre a paciência, eu reflito, e penso, a paciência, realmente, na Terra, é elemento de primeira necessidade. Para que uma vida espírita se desenrole com proveito, se desenvolva nesta atividade moral em que é preciso envolver o espírito, a fim de que dê cumprimento à tarefa que o trouxe ao mundo, a paciência é elemento primordial. Acabastes de ver, meus amigos, por exemplos que vos foram relatados, o valor dos espíritos que sabem suportar as provações da vida. E eu, amiga de trazer histórias, venho dizer-vos esta, curta, que será, entretanto, uma lição para vós. Eu tenho, não um livro, porque de coisa alguma me serviria ele aqui, possuo uma coleção astral de fatos importantíssimos para o estudo espírita que, pouco a pouco, vos trago, esperando que tomeis parte comigo nesse proveito. Hoje, ocupar-me-ei de alguém que, desde a infância até a velhice, padeceu, sofreu, resignada, e está, hoje, numa altura, numa elevação moral que vos causará admiração, se souberdes a origem humilde de onde proveio, uma pobre criatura, nascida de pescadores. Os pescadores das praias do norte são homens paupérrimos, sem recursos, vivendo dos parcos rendimentos de uma pesca difícil. Nem sempre as redes apanham peixes. Quantas vezes, são lançadas e voltam vazias. Quando a colheita é grande, nem sempre é consumida para todos eles, de forma que a vida é sempre pobre para o pescador do norte. Calculai vós, para um casal humilde, pobre, feliz, nasceu essa criaturinha. Desde o nascimento foi sempre mesquinha de corpo, raquítica, enfesadinha, dir-se-ia um esqueleto ambulante sem cor, sem carne, pele e osso. Os pais, sem recursos, quando a viram nascer dessa forma, entenderam que aquela criaturinha não viveria, seria questão de horas talvez. Qual questão de horas? A criança viveu, foi vivendo, até que, com 3 ou 4 anos de idade, eles viram que, sem andar, aparentemente sem sofrimento, cada vez mais se tornava um pergaminho, tão encolhidinha, tão pálida, tão magrinha, que fazia dó. Resolveram fazer alguma coisa por ela. Trouxeram na capital. Os médicos, cercando aquele corpinho exausto de forças, disseram: aqui não há nada que fazer. Os senhores são fortes e robustos, como poderia dos dois nascer essa criança? Para constatar, como uma defesa, um atestado do seu vigor, apresentaram os outros filhos, crianças robustas, criadas à beira-mar, ao sol, tostadas. Não tinham outra explicação a dar. Meus amigos,
Esta criatura cresceu dessa maneira. Tornou-se mulher, sempre minguada, raquítica, sem forças. Aos 16 anos, sem se saber por quê, enfraqueceu ainda mais, e um belo dia não se pode erguer. Ficou aquele corpinho esquálido, descansado sobre uma cama. Os pais disseram: chegou o tempo, a pobrezinha vai com 16 anos. E preparam-lhe a capela, dizendo: morreu. Veio alguém da terra e disse: não morreu, está viva, por horas. Qual horas? Meus amigos, botai tempo nisto. Ficou, não somente meses, mas anos, naquele estado, alimentando-se, mal, a se lhe pingar na boquinha leite, água, porque os lábios roxos demonstravam sede. Era uma adolescente de 16 anos, representando uma criança de 9, se tanto. Os anos foram passando, essa criatura ficou no leito de tal maneira, que as costas se abriram em chagas, porque seu corpo não tinha mais carne para estar em decúbito dorsal mais tempo. O tempo passou e aquela boca nunca se abriu para uma palavra grosseira, para um desgosto, uma demonstração de revolta da pobrezinha que tinha de sofrer. Assim, vendo os outros felizes, robustos, fortes, e ela sem ver, sem ouvir, e falar. Ainda desta forma, decorreu algum tempo, antes que o anjo da morte viesse libertar aquele espírito do cárcere da carne, cárcere fraco, sem defesa, não obstante com bastante força para conter o espírito. Quando aprove a providência divina chamá-la, ela partiu. Partiu e ascendeu. Vede vós como um balão se solta e desaparece entre as nuvens, ele que era tão grande na terra e que lá no alto parece apenas um ponto luminoso. Assim partiu seu espírito até se perder de vista. Ele, meus amigos, tão elevado, tão digno, tão meigo e feliz, que tem a recordação do seu sofrimento na terra como uma grande bênção que Deus lhe concedeu. Consegui aproximar-me desse espírito e lhe disse: por que sofreste tanto? A justiça de Deus que não falha. Quem eu fui, não queiras saber, porque te comoverá, mas procura nas páginas da história e verás vulto da antiguidade, cheio de crimes, de pecados tão horrorosos, tão horrendos, que deram lugar àquela expiação, mas ela foi voluntária, eu a quis e a aceitei. Padeci e hoje sinto-me feliz. Esse espírito, meus amigos, é luminoso. Dirige várias associações espíritas, em diferentes estados do vosso país, protege médiuns de passes e, não raras vezes, doentes incuráveis se restabelecem pelo fluido que parte do seu amor. Esse espírito ascende em glória diante de Deus. O Criador o abençoe. Meus amigos, a paciência é um grande elemento. Não tenhais pena daquele que padece com paciência, porque ele está procurando o meio de ascender ao céu. São felizes, meus amigos, os sofredores, lastimai, antes, os que se debatem nas garras do sofrimento, sem tirar dele o proveito para seus espíritos. Deus vos guarde. Maria Luísa. Em 11 de maio de 1937. As promessas de Deus não falham. Meus prezados amigos e caríssimos irmãos, aqui estou perto de vós, desejoso de vos fazer algum bem. Eis-me em vosso meio, atraído pelos vossos sentimentos de fraternidade e cordialidade uns para com os outros, pronto a vos servir como espírito, para a realização dos vossos bons desejos. Minhas amigas, minhas irmãs, ninguém duvide das promessas do alto. Deus não dá pedras a quem lhe pede pão. Deus, Pai de infinita misericórdia e amor, que enviou seu Filho ao mundo para servir de exemplo à humanidade, para mostrar como a abnegação, o sacrifício, podem ser demonstrados neste planeta de dores e sofrimentos, não esquece seus filhos. Meus amigos, nunca deixeis de vos aproximar do Mestre pela prece, pela oração sincera, partida do íntimo do vosso ser. Há criaturas que padecem, mas não sabem buscar o alívio para seus males. É por isso que pasmam quando sabem que outros padecem, julgando-os prestes a abandonar a terra,
subitamente os veem reconfortados, novamente prontos para o trabalho, arcando com todas as responsabilidades. O efeito da prece é sobrenatural, meus amigos. A prece sobe a Deus, conforme a intensidade da verdade que a dirige. Se é realmente verdadeiro o pedido, e se esse pedido é justo, Deus, nosso Senhor, não cerra seus ouvidos àquele que padece. Se, porém, o sofrimento é momentâneo, faz com que o homem brade para o alto pedindo socorro, e, mal recebe a esmola do alívio, descamba pelo caminho ofensivo a Deus e à lei. Como pode essa criatura sentir alívio definitivo em seu padecimento? Assemelha-se àquele que caindo, lutando, rejeita a tábua de salvação, que lhe oferece mão amiga. Meus amigos, a vida na terra é um caminho para a vida infinita. Realizai esta verdade e vereis que tudo vos correrá melhor. A terra tem para vos dar, mas não tem as bênçãos que só podem vir do alto. As melhores bênçãos são aquelas que partem diretamente do Pai, para seus filhos. Conforme declarei em comunicação que já vos dei há algum tempo, repito hoje, a quem Deus promete, não falta, a quem Deus promete pão, não dá pedras. Sede, pois, vós, meus amigos, constantes, devotados ao princípio da verdade e justiça, conformados com as dores, conforme Jesus vos ensinou, e tomai sobre os ombros sua cruz e seu jugo, porque são leves. Fora desta doutrina não pode haver conforto para ninguém. Deus vos guie, Deus vos ampare. João de Freitas. Em 14 de maio de 1937. O resultado feliz de um grande martírio. Louvado seja o Santíssimo nome do Senhor. Meus amigos, minhas companheiras de outros tempos, quando ouço falar em sofrimento há sempre uma atração forte para o meu espírito. Quando ouço falar em lágrimas, em dores atrozes, sofrimentos cruciantes, isso me toca tão de perto, que não posso resistir ao desejo de entrar neste recinto para confortar, talvez, quem sabe, alguma alma sofredora. Muito sofri, meus amigos, já tenho falado convosco sobre o meu grande sofrimento diversas vezes, e esta alma querida que se encontra presente e, sem dúvida, já sente a vibração do meu espírito em seu ser, sabe que o meu sofrimento foi doloroso, ela que assistiu até o fim esta vida dolorosa que se extinguia pouco a pouco. As vantagens que resultam dessas dores resignadas, meus amigos, são imensas. Entra-se na vida, quando criança, ignorante de umas tantas coisas do passado, porque a caridade de Deus assim o permite. Uma criança recém-nascida é sempre um encanto, sempre um mimo, uma delícia. Mas não sabe, nem aqueles que a recebem em seu lar o sabem, que espécie de vida se desenrolará para ela no futuro. Eu passei a minha juventude mais ou menos feliz, em comparação aos dias últimos da minha existência terrena. Quando a terrível moléstia se deixou conhecer, quando o desafio velou a máscara para mostrar-se tal qual era, na sua hediondez, meu espírito estava preparado, pela graça de Deus, para saber que o corpo devia sofrer. Eu me despedi, em tempo, de tudo quanto pudesse ser felicidade humana, de todos os prazeres lícitos que é possível usufruir na terra, porque sabia que as minhas forças eram parcas e se exauririam facilmente, se eu excedesse a sua capacidade. Assim vivi nos últimos dias, ou melhor, nos últimos meses de permanência na terra. Ainda consegui, porém, algumas vezes ocupar lugar em vosso meio. Estava convosco, tomava o passe, assistia à sessão, até que um dia as dores foram tão atrozes, que não pude esperar para o fim, procurei sair. O resultado deste sofrimento horrível, para não vos falar das causas morais que pesavam fartamente nessa balança, foram excedentes à minha expectativa. Eu sabia, por intuição, que cumpri uma prova. Meus grandes pecados seriam todos restaurados, a minha idoneidade moral ficaria ao salvo de umas tantas culpas, se eu sofresse com paciência, mas nunca compreendi, nem nunca pensei que,
Ao raiar do dia último na Terra e primeiro no espaço, me sentiria tão bem amparada, tão confortada, tão feliz, no meio de rostos angélicos, de fisionomias alegres, felizes, que me vieram receber como se fosse altamente desejada. E a felicidade que aguarda a todos aqueles que sabem sofrer. Por isso, todas as vezes que se fala em sofrimento tenho a ideia de vir e dizer as mesmas palavras, repetir as mesmas coisas, como se fosse assim uma recordação por avivar a vossa memória. Às vezes venho, olho para vós, outros falam e me retiro, mas a saudade veio. Eu gostava tanto deste meio, tinha tanto prazer em vir aqui, gostava tanto de estar convosco. Deus me permite a graça de vos ver, de vos dizer algumas palavras hoje, para encorajar especialmente alguns. Não vos deixeis desfalecer, meus amigos, não tenhais receio do futuro, enquanto o vosso passo estiver seguro, firme, no cumprimento do vosso dever. A vida, por mais longa que pareça, passa, e o espírito renascerá tanto mais feliz no espaço, quanto mais houver sabido conduzir-se na vida humana. Deixo-vos uma saudade, um abraço fraterno, e a certeza de que meu pensamento vos cerca, como também aqueles que em certos momentos da vida não se lembram de quem passou por ela. Sou como uma sombra fugidia, que se esvai como fumaça no horizonte da vida. Todavia eles sabem que existiu alguém com este nome que ainda hoje na eternidade vela pela sua segurança, muito embora não possa certas coisas impedir porque o destino é inflexível. Guarde-vos Deus, meus amigos, de repelir as dores que vos assaltam, porque elas são a salvação para as vossas almas. Pedi a Deus paciência, resignação e fé. Emance. Em 14 de maio de 1937. Calma e inércia. Prezados amigos, queridos irmãos, desça sobre vós a paz que vem de Jesus. Meus amigos, o interesse que vos reúne sempre nesta casa é desejo de conhecimento do Espiritismo, é a vontade de servir a Deus, o espírito de cordialidade fraterna que vos deve unir uns aos outros. Assim o julgo e assim o penso. Pois bem, no intuito de vos esclarecer, auxiliando o cumprimento desta doutrina, venho trazer-vos algumas considerações, na melhor vontade de vos fazer bem. Se vos forem proveitosas, tanto melhor. Se entenderdes que de nada vos servem, não me ofenderei que as julgueis de parte. A calma é uma das condições necessárias para um empreendimento seguro. A calma, no cumprimento de um dever, é inteiramente indispensável, para que a resolução possa ser realmente firmada sobre decisão segura. A calma, porém, meus amigos, significa o estudo ponderado das coisas, a maneira de agir com reflexão, ajuizadamente, depois de persistência na análise dos fatos e das coisas, bem como das suas possíveis consequências. A calma vem da experiência da criatura que não quer proceder levianamente. Mas, a calma em absoluto não é sinônimo de inércia. A inércia é a preguiça intelectual ou física que muitos apontam como sossego, calma, descanso, reflexão. Não é assim. A calma, já vos disse, é a maneira de agir prudentemente, depois de reflexão ponderada, de resolução tomada, de estudo profundo. A inércia é a porta por onde se escampam os pusilânimes, dizendo: tenho tempo, há um futuro diante de mim, tenho muito tempo ainda para pensar, ainda não me sinto preparado. Vós compreendeis, dentro de uma casa como esta, onde é preciso agir em tempo, onde é preciso estar-se prevenido para qualquer eventualidade possível de resolver, esta calma aparente é desnecessária, se não prejudicial. A atividade num ramo de trabalho cristão, como este, é imprescindível. A atividade não significa de modo algum precipitação, falta de ponderação, significa vontade de trabalhar. Esta casa assemelha uma colmeia, é necessário que todos sejam operosos, saibam agir em tempo, a reflexão é anterior, a coordenação de ideias e planos é antecipada, é o momento da calma, do estudo,
para que se não dê um passo em falso, mas, uma vez resolvido, pensado, após meditação segura, estudo conveniente, todo o plano deve ser posto em prática. A demora é sempre prejudicial. Por isso, venho dizer-vos, estáis atravessando uma quadra que não é de todo má para o asilo, se não é uma quadra próspera, venturosa, como era para desejar, também não é uma quadra em que se fique entristecido, supondo coisas pavorosas, crises financeiras de qualquer relevância, ou prejuízo de ordem material. É tempo, portanto, de procurar dar um impulso mais enérgico ao vosso trabalho. Há criaturas deste estabelecimento que meditam sobre meios, planos de prosperidade, desenvolvimento de trabalho. Ir na onda dos indiferentes não dá proveito à instituição. Por esse motivo, venho apelar para vós, meus amigos, no sentido de que não deixeis que o asilo fique novamente no statu quo. É preciso caminhar para frente, dar um impulso mais forte à obra. Faz-se mister esperar muito da providência, quando o homem se dispõe a trabalhar. Mas, todas as vezes que achais que é tempo de esperar um pouco, tomar fôlego, significa tão somente que esta não é a calma verdadeira das criaturas prontas para o trabalho, é a do inerte, que não se quer mover, que diz: temos tempo, vamos a passo lerdo, porque chegaremos lá. Meditai, estudai, procurai angariar recursos por meios lícitos, mas estudai planos de proveito para o futuro, de desenvolvimento da instituição, de desdobramento de quadros. E, então, depois deste estudo, deste plano, cumpre agir. Reflexão perfeita, maturidade do pensamento, de ideias, trocas de pensamentos, num ambiente cordial, fraterno, resolvidos os planos, pô-los em execução. Isto concernente ao que diz respeito ao asilo. A verdade, porém, é que, em qualquer situação da vida, o homem deve agir desta maneira. Há hora para tudo, há tempo para descansar, há tempo para trabalhar, há tempo para dormir e há tempo para acordar, e assim por diante, diz o grande livro do passado, o Eclesiastes, há tempo para tudo. Meus amigos, procurai entre vós mesmos compreender de que forma podeis desdobrar esta obra, fazendo avançar um pouco mais. Refleti, meditai, fazei partir dos vossos cérebros, da vossa inteligência bem orientada, um plano de trabalho concernente ao progresso, ao adiantamento desta casa. Ser-vos-á isto de grande proveito, porque desenvolverá a intuição, e pela voz da intuição fala o espírito diretor. Deus vos guarde. Spinola. Em 18 de maio de 1937. Exortações. Meus irmãos, meus queridos amigos, Deus vos conceda sua paz bendita. Aqui estou, mais uma vez, desejosa de trocar ideias convosco, a respeito do vosso progresso, do vosso bem-estar espiritual. Eu, minhas amigas, especialmente minhas pequenas amigas, bastantes vezes tenho vindo à vossa presença para vos pedir que presteis mais atenção ao cumprimento dos vossos deveres. Mais de uma vez tenho estado convosco, procurando incutir no vosso ânimo o amor às coisas belas do Espiritismo. Muito desejo que a doutrina espírita encontre guarida em vossos corações, em vossos espíritos, porque ela vos pode preservar de grandes desgostos para o futuro. Podem dizê-lo as meninas que já estiveram aqui, e já não passam a vida debaixo do teto de João Evangelista. Podem comprovar o que acabo de dizer aquelas que, embora aventurosas, sob um ponto de vista, não podem encontrar lá fora o que sonharam e desejaram aqui. Assim, minhas amigas, venho, mais uma vez, insistir convosco, para que presteis mais atenção à leitura das comunicações que passam pelas vossas mãos, aos vossos olhos. Muitas de vós as traduzem, as passam à máquina, podem, neste momento, lê-las e relê-las, fazendo um estudo como se faz de outra qualquer matéria, no intuito de cumprir os preceitos ditados por qualquer de nós. Sabeis que não damos ordens absurdas, nem proibições demasiadamente severas.
Sabeis que vos procuramos encaminhar pela senda do bem, despertando em vossos pequeninos corações o verdadeiro amor às coisas santas, procurando influir nos vossos espíritos, para que tenhais os olhos abertos para o bem e defendendo-vos de toda a prática do mal.